Vamos conhecer os medicamentos que nós vamos utilizar, que nós podemos utilizar nas doenças cardíacas, aqui bem voltado para insuficiência cardíaca congestiva, para doença degenerativa de válvula mitral. São as doenças que geralmente a gente consegue observar na clínica, ok? Então vamos lá. Nós temos os inotrópicos positivos, que vão aumentar a força de contração. Aqui a gente tem da classe dos digitálicos a digoxina. A gente também tem as aminas, dobutamina e dopamina. Como vasodilatadores, a gente tem dentro da classe dos nitratos o nitroprussiato de sódio, os inibidores de ECA, que também vão funcionar como vasodilatadores, o captopril, enalapril, benazepril. Nós temos também um benzodiazepínico que tem sido utilizado, diltiazem. A gente tem uma classe de medicamento, e aqui bem representado pela pimobendana. A pimobendana, ela faz as duas coisas. Ele é inotrópico e vasodilatador, por isso que chama inodilatador. A gente tem a utilização também de diuréticos, né, quando tem a formação de edemas. Aqui, furosemida, espironolactona, hidroclorotiazida. Temos beta-bloqueadores também, propranolol. E nós temos também o sildenafil, que é o famoso Viagra, que ele também foi incorporado nesse tratamento. Bacana! Se vocês forem olhar nos livros, dentro, por exemplo, de digitálicos, existem outros medicamentos. Eu coloquei aqui aqueles que realmente a gente utiliza para não ficar falando um monte de nome que vocês não vão utilizar. Isso é o que nós utilizamos hoje na medicina veterinária para o tratamento de insuficiência cardíaca congestiva e também da degeneração mixomatosa de válvula. Beleza. Para entender como eles funcionam, a gente vai fazer uma revisãozinha aqui de alguns pontos para vocês entenderem a ação de cada um deles, ok? Vamos entender um pouquinho mais de fisiologia? Como que funciona a contração muscular e como funciona o potencial de ação. Vocês vão ver que essas duas coisinhas da fisiologia, elas estão interligadas. O potencial de ação, ele tem um porquê e ele ajuda a fazer a contração muscular. Qual contração, prof? Tanto de músculo esquelético, músculo cardíaco, quanto músculo liso. Então, olha só. Vamos entender aqui um pouquinho. Eu vou começar de trás para frente. Eu acho que assim vocês vão entender melhor. Olha só. Vamos conversar aqui sobre a contração muscular. Para o meu coração bater, para eu fazer esse movimento, para que as minhas artérias, que tem ali o músculo liso, para que elas funcionem, a gente vai precisar de um sinalzinho. A gente vai precisar que neurônios mandem essas musculaturas, essas células musculares, fazerem a sua contração. Bacana. Mas como que ocorre essa contração? Lá dentro aqui, ó, lá dentro da célula. Como que ela ocorre? Eu preciso de quê? Eu preciso de muito cálcio, muito cálcio, muito cálcio. Então, vamos entrar dentro dessa célula aqui. Olha só. Vou entrar dentro dessa célula. Eu tenho aqui uma célula muscular. E dentro dessa célula muscular, eu tenho um citoesqueleto, que é um citoesqueleto chamado filamento de actina. Se você não sabe o que é citoesqueleto, aqui no canal do YouTube, no meu canal do YouTube, tem uma aula de citoesqueleto. Eu recomendo que você pare aqui e volte lá para você entender. Mas basicamente é um esqueleto da célula. É um esqueleto, a célula precisa de esqueleto. Ela precisa de esqueleto para sustentar as organelas. Por exemplo, se a célula não tivesse citoesqueleto, gente, as organelas ficariam todas aqui, ó, aqui embaixo, por gravidade. Então, elas servem para sustentar a célula,
elas servem para fazer algumas outras coisinhas, como por exemplo o que a gente vai aprender agora, a contração celular. São 3 tipos de citoesqueleto: filamento intermediário, microtúbulo e filamento de actina. Aqui a gente vai falar sobre o filamento de actina. E como funciona, na verdade? É uma fila. O nome é filamento porque parece uma corda. É assim, ó, actina, 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 actina. Por isso que chama filamento. Parece uma cordinha. Fila, lembra uma fila. O filamento de actina ele é composto por proteínas chamadas actinas. Bacana. E a actina tá aqui, ó. Então, aqui são proteínas chamadas actinas, elas estão agrupadas, uma do lado da outra, formando uma corda. Bacana. Já brincaram de cabo de guerra? Se você colocar uma pessoa aqui, ó. Se você colocar uma pessoa aqui e colocar essa pessoa para puxar essa corda, você concorda que ao puxar, essa célula vai contrair, porque você está puxando? Daí, se você puxa, isso aqui, ó, vem para cá. Essa parte, ela vem para cá. Isso vai diminuir de tamanho aqui, porque isso vai ter contraído. Beleza? É isso que a actina faz. Ela contrai a musculatura, é como se fosse uma corda e você estivesse puxando essa corda. Tá, bacana. Mas quem é que puxa essa corda? Quem puxa essa corda? A miosina. A miosina é uma proteína auxiliar. Uma proteína auxiliar. Ela que vai fazer esse movimento de puxar. Então, ela vai assim, ó, ela vai conectar, aqui tá a actina, aqui é a miosina. Ela vai conectar e vai puxar. Aí depois ela solta, conecta e puxa. Solta, conecta e puxa. Eu vou depois mostrar um videozinho para vocês, vocês vão entender melhor. Bacana. Vamos escrever o nome aqui, ó, miosina. Só que é o seguinte, para a miosina puxar, ela tem um local específico para fazer essa ligação. Um localzinho específico. A gente chama de sítio de ligação. Como assim um específico, prof? Olha só. A gente, quando vai pegar na mão de uma pessoa, a gente pega na mão, não é? Você não vai pegar na mão de uma pessoa pegando no braço. Então, ó, eu tô aqui, eu vou pegar na mão de uma pessoa, eu pego na mão. Concorda comigo que é um local específico? É a mesma coisa aqui. É um sítio específico de ligação. Esse sítio, ó, eu tô fazendo ele amarelinho. Prof, se a miosina tentar ligar na actina em um local diferente, que não seja esse sítio de ligação, esse amarelinho, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Ou seja, se a pessoa vier me cumprimentar e ela pegar no meu braço, não foi um cumprimento real. Então, não funcionou. Do mesmo jeito aqui. A miosina ela tem que conectar justamente nesse sítio de ligação da actina. Beleza. Agora vamos imaginar o seguinte. Se essa miosina fica... Aliás, desculpa. Se o sítio de ligação ele fica o tempo todo disponível, a miosina vai ficar fazendo isso aqui toda hora. E a gente vai viver assim. Porque a musculatura ela vai contrair toda hora. A partir do momento que a miosina se liga nesse sítio de ligação e puxa, ela faz uma contração. Então, se esse sítio ficar o tempo todo descoberto, a miosina vai ficar o tempo todo contraindo e a gente ia ficar o tempo todo assim, entende? Tem fica totalmente descoordenado. Então, o que que acontece? A gente tem 2 proteínas aqui, ó, para tampar isso aqui, para tampar esse sítio. A gente tem a troponina e a gente tem a tropomiosina. A tropomiosina, ela fica aqui, ó, ela parece uma cordinha, ó, tampando esse sítio. Ela parece uma cordinha. E a troponina, ela fica aqui, ó, conectada na tropomiosina. Então, vamos colocar os nomes. Troponina
em roxinho, tropomiosina. A troponina e a tropomiosina, o que elas fazem? Elas ficam tampando esse sítio de ligação. Então, tem momentos que elas saem daqui e aí a miosina consegue conectar e contrair. Não contrai o tempo todo, porque senão não ia dar certo. Então, elas saem do lugar, desocupam o sítio de ligação e aí a miosina consegue conectar. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, vou pegar minhas bolinhas. Vamos, ó, a minha mão aqui é o sítio de ligação, aqui é a actina. Aqui na palma da minha mão é o sítio de ligação. Então, o que eu vou fazer? Aqui está troponina e tropomiosina. Essa aqui é a miosina, ó. A miosina vem, ó, e ela não consegue conectar porque as duas estão ocupando. Então, essas duas precisam sair para que a miosina se ligue e puxe. Simples, né? Bacana, mas quem tira elas daqui? O cálcio. O cálcio vem, se liga, tira elas daqui e a miosina contrai. Ou seja, só tem contração se o cálcio estiver envolvido. Vamos ver o vídeo? Eu adoro esse vídeo. Ó. Vou mostrar aqui desde o início ela puxando. Ah, precisa de ATP também, tá? Mas vamos lá. Ó. Miosina. Aqui vai mostrar que precisa do ATP. Aqui, ó, tá vendo as actinas, as bolinhas de actina? Tá vendo em amarelinho o sítio de ligação, ó? A miosina vem, faz ligação com o sítio, puxa. Usou ATP. Legal, não é? Ó. Vem o ATP de novo, desconecta. Conecta. Vem o ATP, desconecta. A gente precisa de ATP aqui. Bacana. Agora vamos ver aqui como que funciona esse sítio de ligação tampado. Tá vendo que o sítio de ligação é amarelinho, ó? Olha que legal, eu desenhei nas mesmas cores, vermelho, amarelo, roxo. Deixa eu só ver se peraí. Deixa eu só ver se eu só errei a cor aqui, ó, da troponina. Não, foi sem querer. Beleza, é viagem minha aqui. Ó, a troponina, desculpa, a tropomiosina em roxinho, ó a troponina aqui, ó. Elas estão tampando o sítio de ligação, aí a miosina não pode atuar. Vem as moléculas de cálcio, aqui os nomezinhos. Vem as moléculas de cálcio, fazem ligação química com a troponina. Vai, filho. Ó, girou, ó, o sítio de ligação fica descoberto. A miosina conecta e puxa. Vem o ATP e ajuda ela a desconectar. Entende isso? Simples, não é? Isso é a contração muscular. Ah, mas tem um detalhe. Prof, a gente sempre vai precisar de cálcio? Sempre. A gente sempre vai precisar de cálcio para que isso aconteça. Bacana. Aqui já dá para falar de duas doenças. A eclâmpsia é uma falta de cálcio, a doença da vaca caída, a febre do leite, quando a vaca pare e deita e não levanta mais, cadelinha quando entra em processo de eclâmpsia, gente, falta cálcio. Elas usam todo o cálcio que elas têm. Por exemplo, você pega um animalzinho, você não fornece alimentação para ele direito. No caso de vacas, na época de seca, a pessoa não fornece uma suplementação, por exemplo, uma ração. No caso de cadelas, a gente vê acontecer muito. Cadelas que são criadas com alimentação natural. Eu sou totalmente a favor da alimentação natural, tá? Mas aquela alimentação natural assim, só dá fubá. Ou então só dá resto alimentar. Aí, por exemplo, 3 dias seguidos só sobrou arroz. Não deu uma verdura, não deu uma carne, entende? Então, animais que têm uma deficiência
na alimentação pelo cálcio, na hora da cadela ou da vaca, delas são as espécies que mais acometem. Na hora delas parirem, elas vão gastar cálcio demais, porque, gente, contração uterina não é só o útero, a musculatura todinha do abdômen também contrai. Então, ela já gastou cálcio para mandar para o feto. Ela gastou cálcio para mandar para o leite, porque ela vai ter que amamentar. Na hora do parto, ela gasta o restinho de cálcio que ela tem e aí ela deita. Ela não consegue mais se levantar. Por quê? Para fazer qualquer movimento de musculatura, eu preciso do cálcio, que nesses animais estão ausentes, ok? Só para... Beleza. Então, olha só. Eu preciso do cálcio aqui. O cálcio, ele precisa entrar, aqui nessa célula para poder ajudar. Ah, bacana. Só que tem um detalhe. Deixa eu ver como é que eu vou desenhar aqui, peraí. Para ficar bem bonitinho aqui, eu vou fazer ele mais para cá. Aqui. Chururu de verde. Peraí que vocês vão entender. Vou entender alguns nomezinhos. Vou aprofundar mais um pouquinho aqui. Ó. Vocês já viram na histologia lá que a célula muscular, ela tem, o nome da membrana dela é sarcolema, membrana plasmática. Vocês já ouviram falar que ela tem um retículo sarcoplasmático? Ouviram falar do túbulo T, da tríade? Já ouviram falar disso? Aqui, ó, nesse desenho dá para ver aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui é a célula, né? A célula muscular. E a célula muscular, o que ela tem? Uma membrana, ó, isso aqui é a membrana plasmática, que é chamada de sarcolema. E essa membrana, ela é cheia de porozinhos, ó. Esses porozinhos são o túbulo T, tá vendo? Ó, se você acompanha ele aqui, ó, ele é um tubo. Ele é um tubinho. E esse tubo, ele está conectado com o sarcolema. Ele está conectado com o retículo sarcoplasmático. Ó o retículo sarcoplasmático aqui, tá vendo? Ó. Vamos desenhar isso no meio que tá mais legalzinho. Eles são dois tubos, ó, que se conectam, tá vendo? Dois tubos que se conectam. Prof, isso aqui, gente, são as fibras de actina. São as fibras de actina e miosina. Lógico que tem mais coisa aqui, né? Tem outras organelas que a gente não mostrou aqui. O que é a tríade? A tríade é o túbulo T junto com o retículo sarcoplasmático. Vamos traduzir esse negócio aqui. Na verdade, ele fica assim, ó. O túbulo T é só um caninho. Vamos fazer ele, não vou fazer ele até o final, ele é um caninho. Eu não vou fazer ele até o final, porque senão vai atrapalhar meu desenho aqui, ó. Mas ele é um caninho. Ele é um caninho aqui, ó. É um caninho. É um caninho que está conectado com o retículo sarcoplasmático. Tá, o que é retículo sarcoplasmático, prof? Gente, retículo endoplasmático liso. Retículo sarcoplasmático é o retículo endoplasmático liso. Retículo endoplasmático liso, a gente aprende, tem também no canal do YouTube, tem uma aula só sobre isso, só sobre essa organela. O retículo endoplasmático liso, ele é uma organela, lembra que eu sempre falo, organela é órgão, cada órgão tem uma função. O retículo endoplasmático liso, ele tem algumas funções, ele produz lipídio e ele faz a detoxificação do organismo, ou seja, ele é o fígado. Ele pega substâncias que são estranhas para nós, para o nosso paciente, quebra essa substância, faz reação química com essa substância para torná-la o mais hidrossolúvel, mais solúvel possível em água. Para quê? Para isso voltar para a corrente sanguínea, ir para os rins e ser eliminado pela urina. Prof, se é uma substância que é já hidrossolúvel, não vai precisar. Se ela é hidrossolúvel, isso vai ser eliminado na urina normalmente, beleza?
Mas o retículo endoplasmático liso, nas células nas células musculares, ele tem a função, maior função, não é que ele não faz outras coisas, mas a maior função dele é armazenar cálcio. É a função dele. Para que colocar esse nome, retículo sarcoplasmático? Só para dificultar a nossa vida, gente. Eu não sei porque esse tanto nome. É um retículo endoplasmático liso. É como se a gente fosse fazer assim, retículo endoplasmático liso no hepatócito que é a célula do fígado. O fígado é o maior responsável por detoxificar o organismo. Então, ou seja, lá tem muito retículo endoplasmático liso. Cada hepatócito ele tem muito retículo endoplasmático liso. E a função dele é detoxificar. É como se lá a gente desse um nome para ele. Não dá nome de retículo endoplasmático liso, ainda bem. No músculo, eles vieram e colocaram o nome retículo sarcoplasmático. Eu disse, ai, gente, eu não sei porque esse tanto de nome. Mas é o retículo endoplasmático liso. A principal função dele é armazenar cálcio. Olha a importância disso. Gente, célula muscular, ela precisa da armazenagem desse cálcio. Já pensou? Coração tá lá, ó, contrai por causa do cálcio. Tá. Aí você ficou um dia sem ingerir cálcio. Coração, ó, para. Ele não vai conseguir contrair, entende? Então, ainda bem, né? A nossa célula não é burra, ela é inteligente. Ela armazena cálcio. Célula muscular, ela tem cálcio armazenado. Aí, bacana. Então, a gente tem um monte de cálciozinho aqui, ó. Cálciozinho de verde. Beleza. Ele fica aqui armazenado. Ok. Deixa eu diminuir esse retículo endoplasmático, senão eu não vou conseguir fazer aqui o desenho. Falei pra vocês que eu ia de trás pra frente. Esse aqui é o retículo endoplasmático liso. Beleza. Só que acontece o seguinte. Aqui eu tenho um canal de cálcio. Aqui eu tenho um canal de cálcio. Então, o que que acontece? Ah, o tubo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui é o túbulo T, tá? Esse túnelzinho aqui, ó. O que acontece? Na hora que a célula precisa contrair, o cálciozinho entra aqui, entra no canal dele, vem aqui, abre canal de cálcio aqui também. Aqui também tem um canal de cálcio, ó. Aqui fica fechado. Então, o cálcio vem, entra por um canal aqui no túbulo T, ou seja, ele entra dentro da célula. Aí ele vem aqui no retículo endoplasmático, entra por outro canal que ele também tem acesso, é uma portinha só dele. O cálcio vem e entra aqui. Para quê, prof? O cálcio ele vem até aqui nessa portinha e abre essa portinha. Abre essa portinha para que o cálcio que está armazenado saia e seja utilizado na contração. Entende? Eu preciso que cálcio do lado de fora entre, abra a casinha de cálcio dele para que a casinha de cálcio, onde tem um monte de cálciozinho armazenado, seja aberta. Beleza? Então, o cálcio passa pelo túbulo T, entra numa primeira portinha, abre a segunda portinha, que é a portinha do retículo endoplasmático, e libera cálcio. Bacana, beleza. Aí tudo bem. Mas quem é que abre essa portinha do cálcio para ele entrar? Como que funciona? Como funciona? Ou é assim, vai entrando cálcio toda hora, assim, entrou cálcio, pronto, acabou. Não é bem assim, não pode sair. Só entrando cálcio. Você fala, vamos entrar cálcio aqui, vamos... Não pode. Por quê? Porque senão ia virar bagunça. Porque a gente tem cálcio. Vamos imaginar um animalzinho que se alimentou de muito cálcio. Ele comeu muito cálcio. Ele ia ficar contraindo toda hora.
Então, alguém tem que abrir essa primeira portinha aqui para ele entrar. Então, olha só. Tem alguém que abre? Tem. Deixa eu organizar isso aqui. Tá bem estranho aqui. Esse desenho. Peraí. Fazer as duas portinhas aqui, tá? Para essa porta aqui que tá fechada, para ela abrir o calço entrar, quem abre essa segunda porta, prof? O calço. Mas alguém tem que abrir essa primeira portinha. O que que acontece aqui? Eu tenho um receptor celular aqui, ó. Uma proteína aqui, ó. Eu tenho um receptor celular aqui, ó. O que que precisa acontecer? Algumas moléculas precisam vir aqui. Lembra? Uma célula conversa com a outra. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta e assiste o curso todinho de biologia celular e molecular. Uma célula conversa com a outra, ela conversa através de sinais. Bacana. Precisa que uma célula mande sinal. Essa molécula sinal se liga a um receptor, a uma proteína, e essa proteína mande abrir esse canal de cálcio. Aí esse canal é aberto, ó. Esse canal é aberto e o cálcio entra. O cálcio entra aqui. O cálcio vem e entra aqui. Olha que legal, uma célula mandou abrir o canal de cálcio para contrair? Foi. Uma célula mandou. Quem mandou? Neurônio. O neurônio vai mandar essa molécula sinal. Enquanto eu tô aqui conversando com você, os meus neurônios estão mandando moléculas sinais para o meu coração bater. Quando eu quero fazer isso aqui, ó, os meus neurônios do encéfalo estão mandando moléculas sinais para os neurônios da medula espinal. Da medula espinal, os neurônios estão mandando moléculas sinais para os neurônios que irrigam aqui, ó, a minha musculatura. Mandando eu mexer a minha mão. Tudo através de molécula sinal. É muito rápido, né? Ó, rápido. Quando eu faço aqui, ó, mandou molécula sinal. A molécula sinal conectou no receptor dela. O receptor dela mandou o canal de cálcio abrir. O canal de cálcio abriu, o cálcio entrou, liberou os cálciozinhos que estavam presos no retículo sarcoplasmático. O cálciozinho saiu, foi lá, conectou na troponina, a troponina veio, tirou, né, arrastou a tropomiosina e a miosina veio e fez a contração. Agora imagina eu falando isso tudo acontecendo, entende? Gente, é muito massa, é muito rápido. Quer ver aqui no vídeo? Aqui o neurônio, ó. Aqui o neurônio mandando molécula sinal. Isso aqui em amarelo é o neurônio. Isso aqui são vesículas contendo as moléculas sinais, ó. Opa, deixa eu aumentar aqui. Ó. Olha as moléculas sinais conectando nos canais. Os canais vão abrir, ó, túbulo T, tá vendo? As moléculas sinais vão abrir os canais, o cálcio vai entrar, o cálcio entrou, liberou, aqui não mostra tudo, né? O cálcio entrou e liberou o cálcio do sarcolema. É lindo, não é? Falei muito rápido, se eu falei, volta o vídeo. Olha só, como que é o nome desse canal aqui, que entra o cálcio? Canal de cálcio. Como que é o nome desse segundo aqui, ó, que tá lá dentro do retículo sarcoplasmático? Lá dentro não, né? Na beirada aqui. Na beirada... Na membrana. Rianodina. É o nome do canal. Lá do retículo sarcoplasmático. Como que é o nome desse cinza aqui, ó? Desse cinza? A gente chama ele de alfa 1, alfa 2 e beta 1. Prof, tem um beta 2. Beta 2 faz outra coisa.
Beleza. O alfa 1, deixa eu anotar aqui que vai ficar mais fácil. Contra ino. Escrever tudo. Contração, inotropismo. O alfa 2, contração. O alfa 3, cronotropismo. Ino. Contração, inotropismo, contração, isso. Vamos entender aqui. Vamos dar nome aqui. E essas moléculas sinais em amarelo, prof? Noradrenalina e epinefrina. A antiga noradrenalina, mudou. Peraí. Norepinefrina, que é a antiga noradrenalina, e epinefrina, que é a antiga adrenalina. Tá, beleza. Então, o que acontece aqui, ó? Quando a norepinefrina ou epinefrina, elas se ligam a esses receptores, e temos receptores alfa 1, temos o alfa 2 e temos o beta 1. Quando elas se ligam ao alfa 1, o que eu vou proporcionar? Influxo de cálcio para fazer contração normal. E quando eu tô falando de coração, quando eu tô falando de célula cardíaca, o inotropismo. O que é isso? Além de fazer contração, entra um influxo de cálcio alto para ter mais força. O coração bate mais forte, com mais intensidade. Força. Inotropismo é sinônimo de força. Quando elas se ligam ao alfa 2, só contração normal. Quando elas se ligam ao beta 1, aumenta força, inotropismo, entra muito cálcio, mas também aumenta o cronotropismo. O que é o cronotropismo? Frequência. Bate muito rápido. Então, pode ser que o coração bata, né, com muita força, mas no ritmo normal. Mas pode ser que o coração bata com muita força e com a frequência aumentada. Depende de onde essas moléculas sinais estão atuando. Quando eu vou precisar de muita força? Quando temos algum problema cardíaco. Quando eu vou precisar de força e frequência? Quando, por exemplo, além do problema cardíaco, essas células musculares já estão cansadas. O problema cardíaco já é crônico. Elas ficam relaxadas, elas estão cansadas. Aí eu vou precisar de aumento de frequência, porque senão só a força não vai adiantar. Porque eu tenho que bombear esse sangue, entende? Então, beleza. Ok. Depois que esse cálcio foi utilizado, papapá. Vocês viram lá no vídeo que o cálcio é utilizado, ele faz a função dele e depois ele solta. Ó, depois ele sai aqui, ó. Ele é usado, ó. Ele vem aqui, ó. Ele é utilizado. Depois larga o coitado. Olha, larga o coitado. Tá, prof, para onde esse cálcio vai? Então, uma parte desse cálcio, ela volta aqui para o retículo sarcoplasmático e uma parte sai, vai embora da célula. Porque lembra, tem aquela troca do cálcio? Tem hora que o osso armazena, tem hora que eu preciso tirar para a corrente sanguínea? Normal, beleza? Daí a gente tem um canalzinho aqui, ó, em que vai expulsar, tirar esse cálcio daqui. Deixa eu fazer ele mais para cá. A gente tem um canalzinho aqui, ó, que vai tirar esse cálcio daqui de dentro. Só que para esse cálcio sair nesse canal, vai precisar entrar sódio. Isso mesmo, o sódio. O sódio ele tem que entrar, porque senão o cálcio não sai, ele fica preso aqui dentro.
É ruim ele ficar preso? Não, em determinadas doenças não é ruim ele ficar preso, não. Mas normalmente esse sódio entra e o cálcio sai, ok? Aqui eu vou fazer a bomba de sódio e potássio normal, ó. Sódio sai, o potássio entra. Bomba de sódio e potássio normal, tá? Sódio sai, potássio entra. Também tem vídeo meu no canal explicando isso. Sódio sai, potássio entra. Aí o sódio tá aqui dentro, ó. O cálcio sai. Oh, desculpa. O sódio sai, o potássio entra. Sódio sai, potássio entra. Aqui eu também vou ter uma troca com esse canal de cálcio. O sódio entra e o cálcio sai. Beleza? Ok. Beleza. Mas vamos entender isso aqui, ó. O que eu preciso para que esse neurônio libere esses neurotransmissores? O que eu preciso? Eu preciso de cálcio também. Senão esses neurônios não vão liberar esses neurotransmissores. Vamos ver como funciona? Para que o neurônio mande molécula sinal, tanto de um neurônio para outro, quanto de um neurônio para uma célula muscular ou outra célula qualquer, ele vai precisar liberar moléculas sinais. Bacana, vamos ver como que ele vai fazer isso. Vai fazer isso por causa do potencial de ação. O potencial de ação do neurônio é que faz ele liberar substâncias, neurotransmissores, que são moléculas sinais. Então, olha só, aqui também eu dependo de citoesqueleto. A literatura fala no microtúbulo, que o microtúbulo ele é o responsável por servir de estrada. Estrada para quem? A gente tem umas proteínas motoras, proteínas que caminham, proteínas que parecem uma pessoinha, que elas levam vesículas cheias de moléculas sinais. De onde para onde, prof? A produção geralmente é aqui no corpo celular. Aí a vesícula é produzida, a proteína motora ela vem carregando essa vesícula, passa pelo axônio e chega aqui no terminal axonal com essa vesícula. Tá aqui a proteína motora, ela chega aqui com essa vesícula. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada nessas proteínas motoras e eu vou ter que mostrar. Porque aqui, gente, quando eu descobri a existência delas, foi quando eu aprofundei mesmo em biologia molecular para entender como tudo funciona, que eu acho magnífico entender. Porque eu acho assim, a partir do momento que você entende o que acontece dentro da célula, você entende o órgão, entende os medicamentos. Se você entende o que o medicamento faz, você vai saber escolher o melhor para o seu paciente. Então, deixa eu mostrar. Aqui é o microtúbulo, ó. O citoesqueleto, lembra que eu falei? O citoesqueleto, ele serve para dar sustentação para as organelas, mas eles também têm outras funções, como o filamento de actina, que serve para contrair. O microtúbulo, ó, ele serve de estrada, ele faz outras coisas. A proteína motora andando com a vesícula e dentro dessa vesícula estão as moléculas sinais. Só molécula sinal, prof? Não, tem outros produtos também. Olha que lindo, elas andando. E elas vão levar isso até o terminal axonal. Elas vão trazer até aqui. Ah, bacana. E aí? E aí que eu vou fazer esse desenho aqui em outro lugar. E aí que é o seguinte, ó. Terminal axonal. Não posso fazer maior. Terminal axonal. Aqui está a vesícula. A proteína motora, ela já cumpriu o papel dela, ela carregou até aqui. Só que aqui, o que acontece? Existem umas proteínas. Existem umas proteínas que estão aqui na vesícula e tem umas proteínas que estão aqui, ó, na membrana. E essas proteínas, elas precisam se conectar
para que a vesícula, essa membrana da vesícula, se funda com essa membrana aqui do terminal axonal, para que possa ficar assim, ó. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Vou fazer aqui do lado de cá. Aí. Tá? Para que essa vesícula ela possa ficar assim, fundida aqui, ó, e que ela possa liberar as moléculas sinais que estão aqui dentro, ó, para sair daqui, tá vendo? Para que ocorra essa fusão, essas proteínas aqui, elas precisam se conectar. Aí elas vão ficar conectadas e elas vão ficar assim, ó. A SNAP 25 vai ficar aqui, a verdinha. Elas vão ficar assim, ó. Amarelinha aqui. Opa. A vermelhinha aqui. E a azulzinha aqui. Entende? Elas vão ficar assim. Os nomes. O complexo todo chama SNARE. SNARE. O complexo todo. Todas elas, tá? Deixa eu colocar de preto. Todas essas proteínas, elas formam um complexo chamado SNARE. Eu vou colocar os nomes aqui. Isso não cai em prova, não. Só se você estiver fazendo uma pós-graduação. Vermelho. Essa é a sinapto. A de cima. Sinaptobrevina. A azul, deu um branco aqui agora, peraí. A sinaptotagmina. A verde é a SNAP 25. E a amarela, como é que é o nome da amarela? Sintaxina. Esses nomes, eu quase não uso eles. Toda vez eu demoro a lembrar eles um pouquinho. Sintaxina. Sinaptobrevina. Sinaptotagmina. SNAP 25. Aqui tá trocado. Peraí. E sintaxina, é isso mesmo. Sintaxina, SNAP 25, sinaptotagmina, sinaptobrevina. Isso, tá certo. Esse é o complexo SNARE, que são essas proteínas aqui. Isso aqui eu não vejo pessoal na graduação cobrando em prova, não, tá? Isso aqui é só questão de pós-graduação mesmo, tá? Beleza? Ok, mas para que essas proteínas se conectem, eu preciso de um mocinho chamado cálcio. Eu preciso que entre cálcio e esse cálcio, ele que fornece essa conexão entre elas, para que elas conectem e abram, que possibilitem a formação dessa fusão de membrana da vesícula com a membrana do terminal axonal. Ok. Beleza, prof. E cadê meu neurônio? Ah, meu neurônio tá aqui. Para que o cálcio entre aqui. Deixa eu voltar aqui. Mas você não quer apagar meu desenho, não? Então, deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Vesícula aqui. Vou fazer ela fundida já, tá? Cadê o cálcio? Para que o cálcio entre aqui, ó, e permita essa fusão,
vai precisar abrir o canal de cálcio. O cálcio que tá aqui fora, ele precisa entrar. Só que esse portão fica fechado. Quem vai abrir o portão? Potencial de ação. Aquele potencial de ação que vocês aprendem lá na bioquímica, às vezes, algumas biologias celulares moleculares também mostram. Só vai entrar cálcio por causa do potencial de ação. Para isso que o neurônio faz um potencial de ação, para liberar neurotransmissor. Lembra da história? Entra sódio, sai potássio, aí vem o potencial de ação. Entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio, entra sódio, sai potássio. Por quê? O sódio em maior concentração aqui dentro é ele que abre esse canal de cálcio. Para isso existe potencial de ação. E o povo fica preocupado, despolarização, repolarização, e aí o povo explica só isso, né? E por isso que vocês não entendem potencial de ação. Tá, acontece, a despolarização é quando o sódio entra, repolariza quando o sódio volta, tem toda lá a questão de carga, mas para que isso, gente? O sódio ele vai entrar, ele precisa entrar. Para quê? Para que ele abra os canais de cálcio, o cálcio vem aqui e promova essa conexão. Bonito, né? Eu acho lindo. Então, beleza. Vamos entender aqui, ó. Eu falo pra vocês, falo, gente, farmacologia é fácil, difícil é fisiologia. A gente vai lembrar isso aqui tudo. Ó, vamos ver o que a digoxina faz? A digoxina, ela vem aqui, ó. Ó, aqui é a bomba, o canalzinho de sódio e potássio, ó. Entra sódio, sai potássio. Aí sai sódio, entra potássio. Fica nesse troca-troca, né? Entra sódio, sai potássio. Aí depois eles trocam. Um sai, outro entra. Eles ficam nesse troca-troca. O sódio também é trocado por cálcio. Do mesmo jeito. Entra sódio, sai cálcio. Entra cálcio, sai sódio. Entende? Beleza. O que os digitálicos fazem? Os digitálicos, eles vêm aqui, ó, e fecham essa portinha aqui, ó. Aumenta o sódio aqui dentro. Se eu aumento o sódio aqui dentro, esse sódio em excesso, ele vai ter que sair e essa porta tá fechada. Ele vai ter que sair, aqui vai trocar, ó. É um contra o outro, né? Um entra na festa, o outro sai. Eles não conseguem ficar juntos, não é isso? Aí tá. Eu tô com sódio aqui em excesso. Aí eu tô com cálcio aqui. O cálcio foi usado. Ele foi usado, uma parte tem que vir para cá, uma parte vai embora. Para o cálcio poder, para o sódio poder entrar. Então, uma parte vem aqui, ó, e vem para dentro do retículo sarcoplasmático, e uma parte tem que sair. Só que essa parte que sai, o sódio tem que entrar para ele poder sair. Só que isso não vai acontecer, porque esse canalzinho do sódio também ficar trocando de lugar, entrando e saindo da célula, tá fechado. Então, o sódio, ele só tem uma porta agora para ele sair, que é a troca com o cálcio. Então, o que vai acontecer? Esse cálcio, ele não vai sair. Esse cálcio, ele vai ficar aqui dentro. E o sódio, por quê? Porque tem muito sódio. Então, qual que é a preferência? Não é o cálcio sair, é o sódio sair e entrar mais cálcio. Vai entrar mais cálcio. Esse aqui não vai sair. Esse que estava aqui vai ficar aqui e, consequentemente, vai entrar mais cálcio, porque tem muito sódio. O sódio que tem que sair. Para o sódio sair, o cálcio tem que entrar. Entendeu? Beleza. O que isso acarreta? Se eu tenho muito cálcio, eu vou, além da contração normal, eu vou causar uma força na contração. Eu vou causar um inotropismo. Eu vou causar uma força na contração, ok? É isso que a digoxina faz. Fácil, simples, né? É isso que a digoxina faz. Vamos conhecer mais um pouquinho sobre ela?